estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Fernanda e juntos nós vamos estudar o conteúdo de História. Vamos então separar os materiais que nós vamos precisar para a aula de hoje? Então você vai precisar do lápis de cor, de uma tesoura, do seu caderno que você já anota as nossas aulas de História, de uma borracha, do seu lápis de escrever e de uma folha sulfite, uma outra folha que você tenha para nós estarmos realizando a atividade de hoje. Eu vou dar um tempinho para você separar os materiais e eu já retorno. Pronto, tudo separadinho? Então vamos começar a fazer as nossas anotações? Então no seu caderno, anote a data de hoje, o número da nossa aula, que é a aula 13, e deixe espacinho para colocar o título da aula. Vou dar mais um tempinho e eu já volto com o título da aula e o início dela. Pronto? Tudo anotadinho? Então vamos para a nossa aula de hoje? Vamos estudar História? Então na nossa aula 13 nós vamos fazer uma revisão do que nós já estudamos até esse momento. Então a pré-história, pegando os povos nômades, os sedentários e também a pré-história brasileira. Então anote que no dia de hoje nós vamos fazer uma revisão da pré-história. Vou dar um tempinho e eu já inicio a nossa aula. Pronto, então vamos lá? Vamos já lembrar o que nós já fizemos nas aulas anteriores e vocês já anotaram no caderno de vocês. Então, é um mapa mental. O que é um mapa mental mesmo? O que nós colocamos nele? Lembra que nós falamos que nós colocamos os pontos principais do que nós estudamos. Então, no período paleolítico, quais foram os pontos principais que nós estudamos nesse período? Nós vimos que é uma idade chamada também de Idade da Pedra Lascada. Eles eram povos nômades nesse período, eram caçadores e coletores. Eles descobriram como controlar o fogo.
tinham as pinturas rupestres como uma forma de representação do seu cotidiano. Muito do que nós sabemos desse período da pré-história é através da pintura rupestre. E os seus primeiros instrumentos eram feitos em madeira, pedras e ossos, né? Recordando esse momento. Tá, mas e como que nós temos esse descobrimento de como que eles vieram? Lembra que nós vimos esse mapa? Estão recordando? Então, olha só, o que será mesmo que significa essas flechinhas? O que os estudiosos viram de como surgiram os primeiros seres humanos? Vou dar um tempinho para você olhar o mapa e se recordar do que nós já falamos nas aulas anteriores. Pronto, recordaram? Olharam lá nas anotações de vocês? Então vamos recordar. Nós tivemos os estudos, né, os arqueólogos, historiadores, viram que no continente africano foi que surgiram, né, os primeiros fósseis, os primeiros vestígios de seres humanos. E a partir dali, né, ao longo dos anos, no decorrer de alguns anos, eles foram se mudando para outros locais. Então, que nós dizemos que a África é o berço da humanidade, porque foi ali que nós encontramos os primeiros vestígios de seres humanos. E as flechinhas indicam realmente como eles foram indo para outros lugares. Além do período paleolítico, nós estudamos também o período neolítico. E agora eu vou querer que você pense mais um pouquinho, lembre, pode rever os seus estudos, as suas anotações, do que foi que nós estudamos sobre o período neolítico. Um tempinho para você recordar. Pronto, recordou que foi o período neolítico? Lembra que nós estudamos período paleolítico, período neolítico foi já um segmento desse período da história. Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos que já esse período é chamado de pedra polida, ele já começa a melhorar, a ter mais ferramentas para estar utilizando no seu cotidiano. Eles já começaram a ser sedentários ou semi-sedentários, quer dizer, eles não precisavam mais estar trocando de lugares, trocando de casa, eles já começaram a estar se fixando. Eram caçadores ainda. Eles começaram a ser sedentários ou semi-sedentários por causa da agricultura, então eles já começaram a ver que as sementes começavam a estar crescendo do solo, então já começaram a estar organizando tudo isso, né, plantando, colhendo. Começaram o pastoreio também, né, a domesticação dos animais. Começavam a viver em aldeias, então outro motivo deles serem sedentários é que eles começaram também a estar construindo suas moradias e se organizando em pequenas aldeias. E tiveram inovações nos seus armamentos e nos seus utensílios. Lembraram? Recordaram de tudo isso que nós já estudamos nas outras aulas? Então, para ajudar mais ainda o estudo de vocês, eu trouxe um vídeo que vai estar nos auxiliando, é um vídeo do professor Giovanni Bernini, e ele vai estar explicando justamente sobre esse período da pré-história. Eu quero que você preste bastante atenção e anote alguns pontos principais. Então, vamos ao vídeo Pré-História de Giovanni Bernini no História ao Quadrado? Não se esqueça, preste bastante atenção e nós já voltamos a conversar. Salve camaradinhas, eu sou o professor Giovanni Bernini e você está no canal História ao Quadrado.
canal onde a gente procura transformar conceitos e categorias históricas em pequenos desenhos para facilitar o seu aprendizado. E como vocês devem ter percebido, eu tenho o Dino aqui ao meu lado, porque hoje o tema é a pré-história. A pré-história, que é o maior período de toda a experiência humana no planeta, e a gente vai então aprender um pouquinho desses 3 períodos da pré-história. Já aproveita, dê o seu like, se inscreva no canal aqui embaixo e dê uma força aí. E então, tá difícil? Quer que eu desenhe? Então vamos falar um pouquinho da pré-história, ou seja, todo o período anterior à invenção da escrita, que vai ser dividida em 3 grandes períodos. O primeiro dele é o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, onde a principal evolução foi o domínio do fogo pelo ser humano, o que vai auxiliá-lo em várias e várias tarefas. Uma das características neste momento eram as ferramentas de pedra lascada, as primeiras a serem feitas. Os seres humanos estavam num estágio de nomadez, ou seja, eles eram nômades ainda, ficavam circulando o tempo inteiro em busca de comida. Eram, por isso, caçadores e coletores, ou seja, sobreviviam daquilo que conseguiam retirar da natureza que já estava pronto, tanto a caça aos animais quanto os frutos. E justamente por serem nômades, não faziam seus abrigos e moravam nas cavernas que já estavam prontas. Aí chega finalmente o período neolítico, aonde temos o domínio da agricultura, as mulheres descobrem a agricultura e isso vai haver uma grande revolução no modo de vida dos seres humanos. Há aqui uma evolução nas ferramentas, inicia-se algumas ferramentas já com pedra polida, aquele machadinho tradicional de pedra. Os seres humanos, graças à agricultura, deixam de ser nômades e passam a ser seminômades, ou seja, ficam num lugar estabelecido, mas ainda fazem alguma circulação, deixam de ser caçadores e coletores e passam a ser produtores, ou seja, vão produzir o próprio alimento aos arredores então das suas aldeias. E este é um outro ponto importante, a evolução aqui. Os seres humanos deixam as cavernas e passam a estabelecer as primeiras aldeias na beira dos rios e próximo aos seus campos agrícolas. E por último, temos a Idade dos Metais, aonde tem-se o desenvolvimento da escrita, e aí vai encerrar propriamente a pré-história. A escrita, que é extremamente importante para conseguir organizar o que a gente vai ver neste ponto aqui. Como o próprio nome diz, as ferramentas serão de metais a partir daí, muito mais eficientes, e os seres humanos, já com um grande desenvolvimento agrícola, passam a ser então sedentários, ou seja, deixam de circular em busca de comida porque agora eles produzem todos os seus alimentos. E aí surge então novos ofícios numa sociedade muito mais complexa, onde você vai ter os pedreiros, os ferreiros, então surge uma diversidade de ofícios para o desenvolvimento da sociedade. Então nós temos aqui, vamos fazer um pedreiro e um policial também, lembrando que aí você já tem um pacto social sendo estabelecido. E por final surgem os primeiros estados ali na região do Crescente Fértil. Então temos aqui os 3 principais períodos da pré-história e as suas características.
É isso aí, terráqueos! Acabamos de ver então um pouquinho da pré-história, dividida ali em 3 grandes períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais, de uma forma bem resumida. Pronto, assistiu o vídeo? Prestou bastante atenção? Viu que divertido e que interessante a maneira como o professor Giovanni nos ensina a história? Vocês viram que tinha um dino lá no vídeo dele? Lembra que nós estudamos o dino também da família Flintstones? Achei muito divertido. Então vamos lá ver alguns pontos principais do que o professor Giovanni fala no vídeo dele e do que nós já estudamos. Então, lembrando lá o primeiro momento do período paleolítico. Então ele colocou lá a divisão da pré-história em 3 momentos. O primeiro momento nós falamos do período paleolítico, que nós acabamos de revisar também. Pontos principais: eles eram nômades, eles caçavam e coletavam alimentos, e a grande transformação que trouxe bastante benefício para eles foi a descoberta do fogo. Isso o professor Giovanni foi mostrando também através de ícones. O que são ícones? São desenhos que vão estar trazendo uma ideia daquilo que nós queremos estar representando, né? Então, com um desenho só, uma imagem só, ele que está mostrando todo esse período que nós estudamos. O outro momento foi o período neolítico. Também separei aqui alguns pontos principais do que nós já estudamos nesse momento, né? Então foi agricultura, eles estarem se organizando em aldeias, né? E você viu que o professor também comentou que eles eram semi-sedentários, né? Que eles estavam começando ali a já estar se organizando em aldeias, deixando de estar morando nas cavernas como era no período paleolítico, já estar se organizando com suas habitações, suas casas. Então isso tudo vai estar trazendo melhoras para as condições de vida deles. E no vídeo o professor falou também sobre a idade dos metais, coisa que nós não comentamos nas nossas aulas, porque tem uma divergência, uma diferença entre alguns estudiosos, alguns cientistas sobre esse período. Alguns acreditam que, como esse período já começa com o surgimento da escrita, ele já seria o início da história antiga. Lembra que algumas aulas atrás eu trouxe a divisão da linha do tempo e falei da pré-história e falei da Idade Antiga? Então, alguns estudiosos acreditam que o início do estudo da história, o início da Idade Antiga é com o surgimento da escrita, que vai estar vindo bem nesse período da Idade dos Metais. E o que foi esse período? Foi um momento em que realmente os seres humanos passam a ser sedentários, eles já começam a melhorar, a construir suas habitações. Eles têm os instrumentos agora, suas ferramentas feitas com metal, por isso que leva esse nome, Idade dos Metais. Eles continuam com a agricultura, com o pastoreio, né? Agora com novas ferramentas, novas técnicas para isso estar acontecendo. E o principal ponto desse período foi o surgimento da escrita, quando começam a estar registrando as primeiras escritas, as primeiras formas de estar se escrevendo. Interessante isso, né? Viu como é muito interessante estudar história? Quanto nós aprendemos? Então agora, para nós estarmos recordando em si, aprendendo melhor tudo isso, nós vamos para a nossa atividade. E o que nós vamos fazer na nossa atividade? Nós vamos pegar a ideia do professor Giovanni Benini de usar os ícones e vamos representar a nossa maneira, o período da pré-história. Então agora é o momento que você vai pegar aquela folha que você separou, o seu lápis, a tesoura e o lápis de cor. Vou dar um tempinho para você pegar ali e eu já venho com a explicação da atividade. Pronto, separou os materiais? Eu também separei aqui os meus. Então, olha só, nós vamos fazer como se fosse uma pequena história em quadrinhos. Nós vamos colocar lá características, período paleolítico, e vamos colocar aqui alguns
da maneira como nós vamos estar representando esse momento. Então, você vai pegar lá a sua folha que você separou, vai pegar ela deitada, vai juntar pontinha com pontinha e vai dobrar ela ao meio. Marque bem essa dobra, porque você vai recortar ali naquele momento. Eu acabei não pegando minha tesoura, eu vou cortar com a mão, você utilize a sua tesoura. Então, você vai separar em duas partes a sua folha. Vai pegar uma metade e vai deixar a outra de lado, que nós vamos usar daqui a pouco. Agora, você vai dobrar essa folha em 5 partes, como nós temos aqui. Primeira, para representar todo o período paleolítico. A segunda, as ferramentas da pedra lascada. Seguindo, o nomadismo, a caça-coleta e, por último, o abrigo em cavernas. Então, você pode fazer como se fosse uma espécie de sanfona, como nós dizemos. Vamos ver se o meu vai dar certo com 5 linhas. Então, você dobra um lado para o outro. Então, você tem 5 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5. Você fechando, ele vai ficar como um gibi. Então, aqui você vai colocar período paleolítico, fazer o seu desenho representando, e aqui você vai colocando os outros ícones. Vou dar um tempo para você fazer essa atividade e eu já retorno.
Pronto, ficou bem bonito e caprichado? Tenho certeza que sim. Agora você vai pegar a outra parte da folha que você separou, vai fazer a mesma coisa, a mesma dobra, só que agora nós vamos fazer para o período neolítico, né? Então, no primeiro momento, você vai deixar ali o espaço para representar esse momento, vai desenhar sobre a ferramenta da pedra polida. Agora eles passam a ser sedentários, tem agricultura e moram em aldeias, tá? Pode estar pegando lá o seu material das aulas passadas para estar te ajudando. Vou dar mais um tempinho e daí eu já volto para comentar sobre a nossa atividade. Pronto, feito também, bem bonito e caprichado, tenho certeza que sim. Então depois você vai estar colando essa sua história em quadrinho no seu caderno para te ajudar quando você quiser recordar e revisar esse conteúdo. Viu como fica mais fácil de nós estarmos estudando e aprendendo? Então vamos seguir agora com a revisão da nossa aula. Nós já estudamos o período paleolítico, o período neolítico e o que vem agora no nosso mapa mental mesmo para nós recordarmos do que nós já estudamos nas aulas passadas. Agora vem a
pré-história brasileira. Então, vou dar mais um tempinho para você procurar no seu material, recordar o que nós já estudamos e eu já volto para nós conversarmos um pouquinho. Recordou? Lembrou que nós já vimos sobre a pré-história brasileira? Então, aqui no Brasil, nós já vimos sobre a teoria de Bering e a Oceania. O que é teoria? É uma forma de nós estarmos estudando como foi a maneira que esses seres humanos saíram lá da África e chegaram aqui no Brasil. Lembra que nós olhamos lá no mapa sobre a maneira como eles estavam passando? Eu já retomo lá o mapa para nós estarmos recordando. Vimos sítios arqueológicos, né? Então, nós temos alguns sítios arqueológicos aqui no Brasil que vão estar nos auxiliando a estar estudando esse período do Brasil, né? Essa pré-história brasileira. E o que são sítios arqueológicos? São locais onde nós encontramos os vestígios do passado, né? Então, como nós já falamos, restos de animais, fósseis, né? Nós já vimos de restos de cerâmicas, restos de construções, e esses locais onde nós encontramos todos esses objetos são chamados sítios arqueológicos. E nós temos aqui no Brasil os povos de Lagoa Santa, né, que nós vimos lá no mapa, que é um sítio arqueológico onde nós encontramos a megafauna brasileira. Lembra que nós comentamos que no passado nós tínhamos grandes animais e vimos lá a imagem da preguiça gigante, do tigre dente de sabre, que são animais que não existem mais na atualidade, hoje em dia. Vimos também a descoberta da Luzia, né, o crânio da hominídeo, né, da ser humano mais antiga do nosso país. E estudamos também sobre a Serra da Capivara e a cientista Niede Guidon, que foi que trouxe, através de alguns vestígios de fogueiras nesse sítio arqueológico aqui na Serra da Capivara, ela descobriu que os seres humanos viveram aqui nas Américas há muito mais tempo do que se imaginava anteriormente. Então se achava que tinham vindo para cá há 13 mil anos atrás, mas na verdade, através de alguns artefatos encontrados na Serra da Capivara, a cientista arqueóloga Niede Guidon descobriu que tinha mais de 40 mil anos que os primeiros seres humanos vieram aqui para as Américas. E lembrando as teorias como nós comentamos, né? Então, a teoria do Estreito de Bering, em que os seres humanos saíram da África, foram vindo a pé, né, andando. Isso, claro, demorou vários anos e só conseguiram passar aqui nesse local onde é coberto por água porque estavam vivendo o período da Era do Gelo, né? O período em que a era glacial congelou toda essa água e eles puderam estar passando a pé. Outra maneira foi pela Oceania, então eles saíram daqui da Oceania, foram em embarcações até chegar aqui na América do Sul, né, onde está localizado o Brasil e demais países. Vimos também alguns principais sítios arqueológicos aqui no nosso país, né? Então, alguns achados em Terra Preta, na Amazônia, em Santa Helena, no Mato Grosso do Sul, no Piauí, na Lagoa Santa, como nós comentamos, em Minas Gerais, e os sambaquis que foram encontrados no litoral, primeiramente do Rio de Janeiro e Santa Catarina, mas nós também temos vestígios de sambaquis aqui no nosso estado do Paraná. E o que são sambaquis mesmo? Vamos recordar lá aquele texto que nós já estudamos sobre o que são sambaquis? Então vamos lá. Sambaqui, na língua tupi-guarani, quer dizer monte de conchas. São colinas formadas por vestígios alimentares, conchas de moluscos, restos de peixes, crustáceos, mamíferos, marinhos e terrestres. Então são alguns dos vestígios encontrados dentro de um sambaqui. Então vamos lá colocar. Então nós encontramos vestígios alimentares, conchas de moluscos, né? Então o resto do que
esses povos indígenas se alimentavam, restos de peixe, crustáceos, mamíferos, marinhos e terrestres, né? Dentre outros animais que também eram encontrados. Seguindo com o texto, eles também encontravam demais vestígios, entre eles restos de habitações, fogueiras, objetos, instrumentos e adornos de pedras lascadas e polidas, ossos, dentes e conchas deixados pelos habitantes do litoral brasileiro. Então vamos lá ali marcar, especificar o que eles encontravam? Restos de habitações, fogueiras, objetos, instrumentos, adornos e pedras lascadas, polidas, ossos, dentes e conchas deixados pelos primeiros habitantes. Seguindo com o texto, no interior do Sambaquis são encontrados sepultamentos humanos e oferendas como as famosas esculturas denominadas zoólitos, sendo que os mais antigos podem chegar a 10.000 anos. Esse texto foi tirado do Guia Arqueologia no Museu Visita à Escola. Também é um estudo científico do que foi encontrado nesse sambaquis. Vamos então só frisar o que mais que foi encontrado ali dentro? Então, zoólitos, sepultamentos humanos que foram encontrados. Mas professora, como que é esse sambaqui? Como é que eles encontravam tudo isso? Então nós temos aqui a imagem de um sambaqui. Um sambaqui foi como se fosse uma grande montanha. E dentro dessa montanha que nós encontramos todos esses objetos que nós comentamos até o momento, né? Então, como se fosse, eles estavam ali reunidos e iam jogando e iam formando essa grande montanha. Então, no detalhe dentro do sambaqui, nós temos as conchas, como nós falamos, que eram restos, vestígios da alimentação desses povos indígenas. Temos os zoólitos, né, como se fossem imagens de alguns animais, e os sepultamentos humanos também, como nós comentamos, né? Então eles enterravam ali os seus mortos. Isso tudo nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, para nós estarmos frisando o que nós estudamos sobre sambaqui, nós vamos fazer a nossa atividade. Eu vou querer que você procure no nosso caça-palavras essas palavrinhas que eu coloquei aqui. Então, vocês vão procurar lá coisas que nós já frisamos no texto. Conchas, moluscos, habitação, ossos, fogueira e adornos. Vou deixar um tempo aqui no caça-palavra e você pode estar copiando ou anotando as palavras no momento que você estiver encontrando elas no nosso caça-palavras. Um tempinho e eu já volto.
encontrou todas as palavras no nosso caça-palavras? Então vamos para a nossa correção. Olha lá onde nós temos as conchas, os adornos, os ossos, habitações, moluscos e fogueiras. Vou dar só um tempinho para você observar e corrigir na sua atividade. Corrigiu? Fez tudo certinho? Muito bem, você é um grande estudioso. Então, pessoal, essa foi a nossa aula, a nossa revisão do que nós estudamos nas últimas aulas. Espero vocês na próxima aula. Fiquem bem, se cuidem, se protejam. Um super beijo e até lá.